E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias! Hulk está de volta ao futebol carioca, mas desta vez com a camisa do Vasco da Gama. A notícia pegou muita gente de surpresa e virou o grande assunto do dia entre torcedores e comentaristas esportivos. Depois de uma passagem marcante pelo Atlético Mineiro, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o atacante decidiu aceitar um novo desafio na reta final da sua carreira. Aos 38 anos, Hulk não chega apenas para jogar, ele chega para liderar um projeto ambicioso, ousado e com um peso simbólico enorme. Ao lado de Philippe Coutinho, que também está retornando ao clube onde tudo começou, a missão é clara: recolocar o Vasco no protagonismo do futebol brasileiro. A diretoria cruzmaltina, que vem trabalhando com mais discrição nos bastidores, preparou esse anúncio com cautela e estratégia, e agora joga todas as suas fichas na experiência e no talento de dois dos nomes mais respeitados da geração recente do futebol brasileiro. A chegada de Hulk representa mais do que apenas um reforço de peso. Ela simboliza a mudança de mentalidade dentro do clube de São Januário. O Vasco passou os últimos anos lutando contra o rebaixamento, com administrações conturbadas, dívidas acumuladas e uma torcida cada vez mais impaciente. Mas a SAF, sob nova direção e com investimento estrangeiro, finalmente começa a mostrar que tem um plano. Contratar um jogador como Hulk, mesmo em fim de carreira, demonstra ambição e desejo de virar a chave de vez. E a presença de Coutinho nessa equação dá ao projeto ainda mais legitimidade? Os dois jogadores têm história na seleção brasileira, passagem por grandes clubes da Europa e um peso de camisa que pode mudar o patamar do time dentro e fora de campo. Hulk, com seu estilo explosivo, força física e liderança natural, será o símbolo dessa nova fase vascaína. Nos bastidores, a negociação foi tratada com absoluto sigilo. Hulk tinha propostas do exterior, inclusive de mercados financeiramente atrativos como Arábia Saudita e MLS, mas preferiu aceitar o chamado de um projeto esportivo que fala com o seu coração. O atacante já tinha deixado claro que gostaria de encerrar sua carreira no Brasil, e o convite para ser protagonista ao lado de Coutinho num time histórico como o Vasco foi decisivo. O contrato, segundo fontes próximas à diretoria, é de 2 anos com possibilidade de renovação por mais dependendo do desempenho e do andamento do projeto. Hulk chega para ser titular absoluto e principalmente para ser a grande referência do elenco vascaíno. O técnico Ramon Dias, que participou das conversas e deu o aval para a contratação, vê no jogador o líder ideal para comandar um elenco jovem que precisa de alguém com peso e experiência. A torcida do Vasco, que já vinha se animando com a possível volta de Coutinho, explodiu de alegria com a confirmação de Hulk. A chegada dos dois craques cria uma atmosfera de empolgação que o clube não vivia há muito tempo. A venda de camisas disparou, os planos de sócios aumentaram em número e as redes sociais do clube não param de receber mensagens de apoio e celebração. É o tipo de impacto que vai muito além das 4 linhas. Hulk é um jogador midiático, com forte presença digital e identificação popular. Ao unir forças com Coutinho, o Vasco consegue algo raro: gerar esperança real num torcedor acostumado ao sofrimento recente. E não é apenas esperança baseada em nomes. Hulk ainda tem capacidade física, competitividade e fome de vencer. Quem viu suas atuações recentes pelo Atlético sabe que ele continua sendo um dos atacantes mais perigosos do país. Dentro de campo, a expectativa é que Hulk forme um trio ofensivo com Coutinho e Vegetti. Essa combinação de experiência, técnica e presença diária pode ser um diferencial enorme para o Vasco na temporada. Hulk deve atuar mais como um segundo atacante, explorando sua movimentação e chute potente de fora da área, enquanto Coutinho fará a armação das jogadas. A comissão técnica acredita que, mesmo com a idade avançada, os dois jogadores ainda podem atuar em alto nível, especialmente com um planejamento físico adequado e gestão de minutos. A preparação para o segundo semestre já começou e o clube planeja fazer uma pré-temporada especial visando a adaptação rápida dos novos reforços.
O objetivo é claro, brigar por uma vaga na Libertadores e quem sabe surpreender nas Copas. Com Hulk e Coutinho em campo, o Vasco ganha respeito imediato. E isso no futebol brasileiro já é meio caminho andado. No vestiário, a chegada de Hulk tem tudo para causar um efeito positivo. Conhecido por sua postura profissional e capacidade de liderança, ele costuma ser uma figura agregadora. No Atlético Mineiro, era o primeiro a chegar e o último a sair nos treinos. Essa mentalidade vencedora pode contagiar um elenco que, apesar de promissor, ainda carece de referências dentro de campo. Jogadores como Paulinho Paula, Jair e Lucas Piton terão em Hulk um espelho dentro e fora de campo. A convivência com um atleta desse porte pode acelerar o desenvolvimento dos jovens e criar uma cultura vencedora que o clube tanto precisa. Além disso, Hulk conhece bem a pressão que é vestir camisas pesadas. Ele jogou no Porto, Zenit, Atlético e na seleção. Sabe o que é ser cobrado? Sabe o que é decidir jogos grandes? É esse tipo de bagagem que o Vasco quer levar para o seu vestiário. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Já do lado de fora, na presença de Hulk também tem impacto direto no mercado. O Vasco, que muitas vezes encontrava dificuldades para convencer jogadores a virem para São Januário, agora se torna uma vitrine mais atrativa. A tendência é que outros atletas, inclusive do mercado internacional, comecem a olhar para o clube com outros olhos. A movimentação gerada pela chegada de Coutinho já havia criado um efeito positivo nesse sentido. E com Hulk, o processo se intensifica. Agentes e empresários reconhecem que há um novo ambiente em São Januário, com seriedade, ambição e, principalmente, planejamento. A SAF está mostrando que não está no futebol apenas para cumprir tabela, e sim para transformar o clube. Essa virada de chave começa com grandes nomes, mas precisa ser sustentada por uma estrutura sólida, algo que a diretoria promete entregar nos próximos meses. Claro que o projeto ainda está em estágio inicial e os desafios serão enormes. O Vasco continua com dívidas históricas, uma pressão imensa por resultados imediatos e uma torcida que não aceita mais promessas vazias. A chegada de Hulk, por mais impactante que seja, não resolve todos os problemas do clube. Mas ela representa um passo importante em direção a um futuro mais promissor. É um movimento simbólico e estratégico. Mostrar que o clube está vivo, que tem força no mercado e que pode sim atrair grandes jogadores mesmo sem estar no topo da tabela. A missão de Hulk e Coutinho será dupla: liderar dentro de campo e ajudar a reconstruir a imagem do Vasco fora dele. São jogadores que carregam histórias, títulos e experiência. E é com essa bagagem que vão tentar devolver ao Vasco a grandeza que nunca deveria ter sido perdida. O calendário do Vasco para o segundo semestre é desafiador. A equipe ainda briga por melhores posições do Brasileirão e terá as fases decisivas da Copa do Brasil. Com Hulk e Coutinho integrados ao time, a expectativa é que a performance melhore de forma significativa. A diretoria já trabalha para reforçar outras posições como zaga e lateral, e não descarta mais uma contratação de peso, talvez um goleiro experiente para fazer sombra a Léo Jardim. Hulk, por sua vez, deve ser apresentado oficialmente em São Januário com festa e casa cheia, algo que também serve para reforçar o vínculo entre torcida e clube. A sinergia entre time e arquibancada será fundamental para esse novo momento. O torcedor vascaíno está cansado de sofrer, mas continua apaixonado. E agora, com 2 ídolos de seleção brasileira no elenco, ele tem motivos reais para sonhar novamente. No fim das contas, a chegada de Hulk ao Vasco é daquelas movimentações que fazem o futebol ser apaixonante. É a combinação perfeita de história, emoção e recomeço. Um jogador consagrado que escolhe voltar ao Brasil não apenas para encerrar a carreira, mas para fazer parte de algo maior. Junto com Coutinho, ele assume o protagonismo de um capítulo que pode ser histórico. A torcida está pronta, o clube se reorganiza e os jogadores chegam com fome. Resta saber se tudo isso vai se traduzir em campo. Mas uma coisa é certa: o Vasco voltou a ser assunto nas mesas de bar, nos debates esportivos e nas ruas do Rio. Hulk chega para ser mais do que um jogador.
Ele chega para ser símbolo de uma nova era. E quando um clube como o Vasco volta a sonhar grande, todo o futebol brasileiro sai ganhando. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.